Deixar as considerações para o final, irmão, para a gente poder ganhar tempo. E eu vou tentar dar uma palavra rápida para os irmãos. Abra sua Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos. No final, irmãos, eu vou precisar da ajuda do presbitério para orar pelas crianças. Queria que todas as crianças depois viessem aqui na frente, para a gente estar ungindo, orando por elas e ungindo elas. Atos dos Apóstolos, a gente vai nessa manhã estar falando sobre o funcionamento da fé. Irmãos, a excelência, toda a excelência em qualquer área da vida, ela sempre começa pelo domínio do básico. Amém? É excelente quem domina o básico. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto basilar, fé. O funcionamento da fé. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, do versículo 10 ao versículo 17, essa incrível passagem sobre a conversão de Saulo. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. A minha Bíblia é Almeida século 21, talvez ela seja um pouco diferente da sua versão. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua direita e procura na casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu, numa visão, um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a visão. Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe diz: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para voltar a enxergar e fiquem cheios do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Pai, nós te pedimos a tua iluminação, a tua direção. Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões e coloca em nós a tua palavra, que é vida eterna, e que ela possa crescer e frutificar, e que seu nome possa ser glorificado em nossas vidas nestes dias, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, falar sobre fé é importante. E eu sempre trago isso comigo. Se eu estiver de frente de um Fusca, Carlinhos,
Estou olhando o Fusca de frente. Se eu der uma volta no carro e eu olhar o carro, o Fusca de trás, ele deixa de ser Fusca? Se eu olhar um ônibus de frente, dar a volta no ônibus e olhar o ônibus pelo fundo, ele deixa de ser ônibus? Não. Irmãos, a fé, ela é uma coisa só. Mas dependendo de onde você está, você vai ver um ângulo diferente dela. Quando Deus, Ele está olhando para nós e Ele quer nos dar alguma coisa, de acordo com o escritor de Hebreus, se você quiser você pode ler lá, o pessoal da técnica vai me ajudar. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dEle precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando você vai receber alguma coisa de Deus, o requisito principal para que você receba algo de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, é fé. Mas quando você vai oferecer alguma coisa para Deus, o requisito principal para se oferecer já não é mais fé, é obediência. Porque é impossível, repita carinhosamente para a pessoa do seu lado assim: é impossível ter fé e não ser obediente. Irmão, é difícil entender isso. É complicado entender isso. Não, irmão, não dá. Irmão, isso é uma balela. Isso é comprar telefone xing-ling. Irmão, para de ficar crendo nessas historinhas da carochinha. Não dá para crer em Deus, não dá para ter fé em Deus sem obedecer a Deus, irmão. A palavra do Senhor vai dizer por meio de Samuel para Saul que é preciso obedecer a Deus, porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, irmão. Vou dar falar rápido o que eu quero falar para vocês nessa manhã. Irmão, o texto vai dizer para nós que essa história começa numa cidade chamada Damasco. Amém? A cidade começa numa cidade chamada Damasco. Mas o personagem não é de Damasco, o personagem é de Jerusalém. No entanto, Deus não vai buscar ninguém de Jerusalém, porque em todo lugar Deus tem quem lhe obedeça. Em todo lugar. Quando Deus quiser fazer alguma coisa com Barra de São João, criatura, Ele vai contar contigo. Deus não vai trazer ninguém de Macaé, ninguém de Campos, ninguém de Quissamã. Deus não vai trazer ninguém de Rio Bonito. Deus vai contar com você. E se você não quiser contar, Ele vai lá na rua de trás e vai pegar quem queira na rua de trás, irmão. Porque em todo lugar Deus tem quem lhe obedeça. Havia um discípulo em Damasco. Deus tem discípulo em todo lugar. Diz para a pessoa que está do seu lado assim: Deus tem discípulo em todo lugar. Oh, querido, todo lugar Deus tem quem faça a sua vontade. Se preocupa com isso aí não. Se você não quiser, Deus vai levantar quem queira. Tem gente que serve a Deus achando que eles são a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que serve a Deus achando que eles são a última cocada do tabuleiro da baiana. Deus tem discípulo em todo lugar, criatura. Pois bem, uma outra coisa que eu quero que você considere é que seja lá como você esteja vivendo, seja lá o que você está fazendo, não se engane. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: não se engane. Não se engane. A sua fé, o seu comportamento, a sua fama chega lá primeiro. Quando o Senhor falou de Saulo, Ananias falou: Senhor, eu sei quem é esse camarada. Eu sei das coisas que ele tem feito lá em Jerusalém. Irmão, viva a sua vida para dar bom testemunho, porque a maneira como você vive vai diante de você, chega primeiro nos lugares onde você quer estar. Não se engana não, irmão. Não se engana não. Ainda mais hoje com rede social. Irmão, tu sabe da vida de alguém rapidinho. É só dar um Instagram, dar um Facebook. Irmão, tu já sabe da vida da pessoa rapidinho. Pois bem,
Ananias está tentando falar para o Senhor, né? Senhor, eu sei das coisas que aconteceram lá em Jerusalém. Havia esse camarada, ele era uma potência, ele era um Ronaldinho da fé, ele era um Zico da fé. Ele estava assim, ele era uma estrela em ascendência. Ele estava para se tornar uma espécie de Luciano Subirá de Jerusalém. E aí, Senhor, eu fiquei sabendo que esse homem foi lá e consentiu na morte dele. Matou aquele que seria um dos maiores líderes desse presente tempo, Estevão. E agora, Senhor, o Senhor manda eu ir lá para orar por ele. Esse camarada é matador de profeta. Esse camarada é matador de sacerdote. O Senhor quer que eu vá lá? Quer que eu vá lá, bota a mão na cabeça dele e ore por ele? Irmãos, toda vez que Deus exigir algo de você, isso que Deus exige vai requerer obediência. E a Bíblia vai falar para nós que a obediência verdadeira, repete comigo assim, obediência verdadeira, aceitando ou não aceitando, vai gerar movimento. Vou abrir esse parênteses aqui para falar isso aqui para os irmãos, porque a gente tem que falar as coisas onde dói. Irmão, você acredita mesmo que quando eu aceitei Jesus, eu acreditava em tudo que o pastor Samuel falava no altar? Acredita mesmo? Você acredita mesmo que nos primeiros anos de fé, tudo que as pessoas falam no altar, você crê piamente? Principalmente nas áreas onde nos dói, nas áreas onde a gente tem resistência, nas áreas onde a gente tem aquele xodozinho com o pecado. Porque a gente fica, irmão, bom, eu pelo menos sou ser humano, né? De repente você pode ser um ET disfarçado, você não está suscetível a isso. Mas a gente fica um tempo lutando com aqueles pecados que a gente acaricia, a gente gosta deles. Demora um tempo para a fé destruir, realmente jogar eles por terra, realmente fazer eles definharem. E aí você vai esperar tudo estar perfeitinho dentro de você para servir a Deus? Não, irmão, tu vai servindo na pressão, tu vai servindo na marra, tu simplesmente ouve e se movimenta. O pastor falava, olha, para você ser próspero você tem que dar dízimo. Irmão, eu estou lá com o meu coração crendo nessas coisas. Irmãos, eu simplesmente fazia na marra. Ele falava, eu fazia na marra. E de tanto eu fazer, meu coração passou a crer. E de tanto eu crer, meu coração passou a receber. Porque, irmãos, a obediência vai gerar movimento. Seja lá você crendo ou não, quem obedece se movimenta. 2 vezes o Senhor falou, irmão, não espera o Senhor falar a terceira vez não, que se o Senhor falar a terceira vez vem com fatura. Primeiro a voz veio e falou para ele, Ananias, vai. A gente já tem que estar com o nosso coração pronto, para na primeira vez a gente já obedecer. Mas ainda assim o Senhor nos dá um desconto, né? Afinal de contas a gente é humano, né, irmão? Né? Desculpa que a gente dá nesse presente tempo, a gente é humano, né? O Senhor falou para ele, Ananias, vai. E aí, irmãos, ele lançou o argumento dele, Senhor, mas o camarada está com sangue nos olhos, aonde ele passa, ele está vendo um crente, ele está mandando matar, está mandando apedrejar. Ele dá o argumento dele, o Senhor vai receber os teus argumentos. Numa boa. Tudo que você quiser falar com o Senhor, pode falar, Ele vai receber. O que o Senhor não vai entender é você falar e não se movimentar. É isso que o céu não aceita, é isso que o céu não entende. Qualquer argumento, qualquer coisa que Deus mande eu fazer, é claro que
meu coração incrédulo, vai gerar questionamento. A questão não é gerar questionamento. Questionamento é de ser humano. A questão é se o questionamento vai nos parar, vai nos impedir, vai nos travar. Aí o Senhor fala a segunda vez para ele: Ananias, vai, Ananias. Um homem experimentado no Senhor, ele não vai esperar o Senhor falar uma terceira vez com ele. Repete assim para a pessoa que está do seu lado: uma pessoa experimentada não vai esperar a voz voltar uma terceira vez. A Bíblia diz que ele foi. Olha, tem coisas que Deus vai construir na vida da gente, no caminho que você está andando, a construção vai acontecer. Terceira epístola de João, vou pedir o Pedro para jogar aí para mim. É o Pedro ou o Caio que está lá? O Caio, né? Pedro e Caio parece, olhando assim de longe, Pedro e Caio parece. Terceira epístola de João, versículo 7. Pois foi por causa do nome que eles saíram. Foi por causa do nome. Irmãos, se esse nome não movimenta o teu coração e os teus pés, nada mais vai te movimentar. Absolutamente nada mais. A Bíblia diz no versículo 17: e Ananias foi. Porque quem é inteligente, quem é maduro, quem é sensível a Deus, não vai esperar o Senhor mandar uma terceira vez. Pode explanar para o Senhor todos os seus argumentos. O Senhor não tem isso por pecado. Pecado é você explanar os seus argumentos para Ele e ficar parado no mesmo lugar. Quando o Senhor te dá uma ordem, vai questionando, mas vai andando. Anda e questiona, e vai conversando com Ele no caminho, mas não fica parado. Quando a fé funciona daqui para cima, ela começa com a obediência. Quando a fé funciona de cima para baixo, ela começa só com a fé. Lucas 9, 23, que eu acho que é o versículo que todo crente deveria conhecer de quase salteado. Lucas 9, 23. Porque aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e se mantenha em movimento. Há muitas coisas que Deus vai resolver na sua vida com você em movimento. Água parada dá lodo. Fique em movimento, querido. Questiona, mas fique em movimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho olhos azuis para você obedecer os meus olhos azuis. Se eu falar alguma coisa como pastor, irmãos, se não for estapafúrdio, não for ridículo, simplesmente mesmo que você não aceite, se mantenha em movimento, até Deus te falar o porquê que eu estou decidindo fazer. Irmão, eu fico às vezes com uma agonia. Ontem eu falei isso aqui na reunião de obreiro. Irmãos, às vezes eu estou guardando coisas profundas que dizem respeito à vida pessoal das pessoas. E eu não posso, e eu não tenho tempo de ficar explicando para vocês o porquê que eu faço algo ou deixo de fazer, irmão. Porque diz respeito à vida íntima das pessoas. Então, se a gente tem uma razão para fazer alguma coisa, é porque a gente está minimamente tentando proteger a vida e a intimidade de alguém. Irmão, é difícil raciocinar dessa maneira. Então, irmãos, muitas vezes me foi pedido para fazer coisas, nem vai lá e faz. Aí eu ia fazer, no meu caminho eu ficava, coisa não tem que fazer. Mas eu ia lá e fazia, irmão. Porque não é pecado expor as minhas razões para Deus. Pecado é ficar parado.
No caminho, Deus vai construir coisas em você. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Também é um texto que eu amo de paixão, desde quando eu era garota. As coisas que vão surgir no teu coração pelo caminho, porque aqueles que servirem bem. O texto não diz aqueles que estão entendendo tudo, aqueles que têm todas as razões, aqueles que têm todas as explicações. Não, aqueles que servirem bem. Missão dada é missão cumprida. No caminho, Deus vai colocar em mim as razões. Porque o que testifica da fé autêntica é um movimento. Porque aqueles que servirem bem adquirirão para si uma boa posição e muita confiança que há na fé em Cristo Jesus. Boa parte da minha vida eu estive envolvido com coisas que eu estava fazendo sem entender. Mas foi pedido para mim fazer e eu simplesmente fui lá e fiz. A obediência vai gerar movimento. E o movimento vai gerar fé. Aí a pessoa tenta ir direto para a fé. E a vida pergunta por que a fé falha. No versículo 17, o texto, já quase concluindo, vai dizer para nós assim: e Ananias foi, e entrou na casa do homem, chamava Judas, e disse assim: Saulo, irmão. A primeira coisa que a fé produz na nossa vida, Carlinho, é aceitação. Antes ele era o assassino, antes ele era o matador, mas só porque Ananias deu uma caminhadinha até a rua direita, no caminho, o camarada já virou irmão. Saulo, irmão. Irmão, caminhar é uma maravilha. Caminhando com as pessoas, você vai aprender a amar elas, respeitar elas, gostar delas, ter consideração por elas. Então se mantenha em movimento. O Zayn Bolt da fé. A primeira coisa que a fé, e aí a fé vai se mostrar verdadeira, porque se o movimento mostra que a obediência é verdadeira, os efeitos da fé vão mostrar que a fé também é verdadeira. Primeiro efeito da fé, aceitação. Saulo, meu irmão, o Senhor mandou eu vir aqui. A segunda coisa que a fé vai gerar se chama inclusão. A Bíblia diz nesse versículo que assim que Ananias colocou a mão nele, ele passou a enxergar. Amém? Primeira coisa que aconteceu foi a inclusão. Irmão, a igreja é um veículo, e ontem o pastor Rodrigo falou isso aqui com muita excelência. Nós somos uma igreja que uma das nossas marcas é o acolhimento. Que essa seja a graça que permaneça sobre essa igreja durante muitas décadas. Nós somos uma igreja acolhedora. O acolhimento, a fé verdadeira, ela produz acolhimento. Antes eu tinha dúvida, mas agora eu tenho certeza. Deus fez de você o meu irmão, Saulo, meu irmão. O Senhor mandou eu vir aqui para que você volte a enxergar. Botou a mão nele, a primeira coisa que aconteceu, os olhos dele foram abertos. O nome disso é inclusão. Para a inclusão ser completa, o texto vai dizer para nós que além de voltar a enxergar, ele foi batizado. Porque ter os meus olhos abertos faz com que eu veja a comunidade. Mas ser batizado faz com que a comunidade me veja. Se isso não é inclusão, não sei mais o que é. Quando o Senhor abre os meus olhos, e eu posso falar isso, irmãos, porque eu era uma pessoa muito egoísta e muito nominal.
E aí, quando o Senhor abriu os meus olhos, eu enxerguei. Deus havia me dado uma família espiritual. A igreja é a família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Diz o quê? Porque agora nós somos a família de Deus, concidadãos dos santos, irmão. Quando o Senhor abriu os meus olhos, e por último, não menos importante, a fé sempre, como uma das marcas inconfundíveis da sua presença, ela vai gerar o sobrenatural. A Bíblia vai encerrar esse texto dizendo para nós que Saulo então foi cheio do Espírito Santo. E uma das certezas que ele foi cheio do Espírito Santo está no versículo 31. Ele falava corajosamente, versículo 27, em Damasco, pregava corajosamente em nome de Jesus. Uma das marcas inconfundíveis da fé é que a fé vai destruir todos os traços adâmicos que ficaram em nós. E o principal deles é o medo. Uma pessoa que recebe Jesus, recebe o poder da fé, ela tem coragem, irmão. Ela recebe coragem. A marca inconfundível do enchimento do Espírito Santo é a coragem. Coragem para se posicionar, coragem para fazer o que é certo, coragem para continuar caminhando mesmo quando eu não estou entendendo nada. Fulano, por que você está andando? Você está entendendo o que está acontecendo? Não, Deus não me chamou para caminhar por entendimento, Deus me chamou para caminhar por obediência. Eu não quero saber de onde Deus tirou o ouro para colocar na Nova Jerusalém. Eu quero é andar na rua, irmão. Se na Nova Jerusalém as ruas são de ouro, de onde Deus tirou tanto ouro, irmão? Eu não quero saber de onde veio o ouro. Eu quero botar os meus pés naquela rua e andar naquela rua, irmão. E não ficar me preocupando se Adão tinha umbigo, com quem que a mulher de Caim casou com que mulher? Irmão, eu não quero saber por que depois que se toma banho tem que se lavar a toalha, por que a cabra faz caga redondo. Deus não me chamou para entender, Deus me chamou para obedecer, irmão. Esse versículo aqui, eu já falei que eu vou botar ele em algum lugar bem grande aqui na igreja. E aqui eu vou encerrar. A aurora do justo vai brilhando até. Irmãos, às vezes a vida cristã, e é por isso que existe o inverno, porque em algum momento da nossa vida, a gente precisa de tempos de desaceleração. Você entende isso? O inverno existe por causa dessa verdade. Porque às vezes a gente precisa um tempo de desacelerar. É normal, tanto da vida espiritual quanto da vida humana, desacelerar um pouco. O inverno lembra a gente que é preciso algumas vezes desacelerar. Irmão, às vezes desacelerar é um luxo que a gente precisa dar-se a si mesmo. Eu já tive um momento que eu desacelerei para respirar, para aceitar o que eu estava vivendo, não entender, aceitar. Porque tem coisas que o Senhor me fez passar que até hoje eu não entendo bulufa nenhuma do porquê que Ele me fez passar. Mas eu, como também não estou servindo ao Senhor porque Ele vai me fazer entender tudo, está de boa. Às vezes a gente tem que se dar o luxo de parar. Parar não é andar para trás. Parar não é regredir. Parar não é encolher. Parar. Você pode ficar 10 anos parado, mas no dia que você andar, tem que ser um passo para frente.
Uma das coisas que eu quero deixar de legado para vocês aqui, da minha permanência aqui com vocês, é que depois de um tempo vocês compreendam, irmãos, que na vida cristã a gente não pode aceitar se dar o luxo de regredir. Se hoje eu estou fazendo uma coisa, minimamente amanhã, quando eu tiver maturidade, vou estar fazendo duas. Porque a vida cristã se vive para frente e não para trás, irmão. Irmão, aquilo que Deus me dá, eu seguro. E eu só largo quando Deus me dá uma outra coisa. Porque a regra da natureza diz que macaco velho só larga um galho quando bota a mão no outro. Deus não me chamou para ser ocioso. Deus me chamou para sempre estar envolvido com alguma coisa. E com coisas que são maiores do que eu. Maiores do que os meus pensamentos. Maiores do que os meus sentimentos. O caminho do justo vai brilhando até ser dia perfeito. Se hoje eu sou marido mais ou menos, daqui a um ano eu vou ser um marido mais ou menos um. Se hoje eu sou um marido mais ou menos, daqui a 3 anos eu vou ser um marido mais ou menos 3. Por quê, irmão? Porque a gente vai se aperfeiçoando na caminhada, irmão. Irmãos, um dos legados dessa igreja que o pastor Custódio deixou, e eu recebi como alguém que nasceu nesse ministério, é que a fé significa progresso, crescimento, maturidade. Meu Deus, eu entrei na igreja, tem 10 anos que eu estou na igreja, o pastor não pode contar comigo para nada. Vai nascer de novo, criatura. Tem 10 anos que eu estou na igreja, eu fico correndo da tia do departamento infantil para ela não me ver, porque eu tenho medo de ela me chamar para trabalhar com as crianças na salinha. Opa, olha, vem cá, tia ali, eu vou cortar caminho, ó, saída pela direita. Não, irmão. Irmão, a maturidade é como a luz do sol, ela vai brilhando até ser dia perfeito, irmão. Você coloca de pé. Coragem. É uma música evangélica antiga que fala isso. Irmão, é preciso coragem. Irmão, é preciso coragem. Não é uma música evangélica? Não é não? Vamos adorar a Deus, irmãos, com um louvor. Deus quer que você faça a sua fé funcionar, irmão, nesse ano, por tudo que é mais sagrado. Nesse ano, pelo nome poderoso de Cristo Jesus. Não se permita andar para trás, anda para frente, irmão. Deus tem plano para você. Tem gente nesse lugar que precisa ter os olhos abertos. Tem gente nesse lugar que precisa ser orientada, que precisa ser, sabe, irmãos, dita para elas que elas estão numa cadeia espiritual, que elas precisam ser libertas disso. Deus quer contar com você. O reino de Deus tem que trazer gente de fora para fazer isso, irmãos. É a falência da igreja local, irmão. Bota a mão no seu coração. Se você tiver coragem, diga para o Senhor, Senhor, esse ano o Senhor pode me usar. Fala para Ele. Tu tem consciência do que você está falando, irmão? Você tem consciência do que você está falando? Você assinou um documento com o Senhor, irmão. Ao falar isso, você assinou um documento. Porque as palavras no mundo espiritual não voltam vazias, irmão. As palavras no mundo espiritual não voltam vazias. Qualquer hora dessa o Senhor vai te visitar. E a voz dele vai falar com você também. Meu servo, vai lá. E eu espero que você esteja pronto. Para que a voz não tenha que vir 3 vezes para você. Porque esse negócio de resistir à voz, irmãos, não dá certo em lugar nenhum. Esse negócio de resistir à voz só dá certo na barriga do peixe. Se você quer passar uma temporada na barriga do peixe, no nome santo de Jesus, vou pedir o Rodrigo para orar e encerrar o culto.
Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, poderoso, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã na tua presença. Muito obrigado, ó Pai, pela comunhão que temos aqui. Muito obrigado, Pai, pela tua porção, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque dia após dia, Pai, a tua fidelidade tem sido manifesta e o Senhor tem acrescentado, Pai, na vida da igreja aquilo que está no teu coração. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa, Pai, esse resto de domingo. Abençoa agora, Pai, o nosso retorno para os nossos lares. Protege os teus filhos, guarda, livra de todo mal, Pai, pelas ruas, pelos transportes, nas conduções. Que logo mais à noite possamos nos reunir novamente para celebrar o teu nome, Pai, e ouvir a tua voz nesse lugar. Assim, Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça manifesta, revelada em Cristo Jesus, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo e toda a igreja diz: Amém. Aleluia.